Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de hoje, no nosso canal da Sustev. Hoje nós estamos na 23ª live, na live número 23, então são 23 encontros nas quintas-feiras que nós da Sustev temos com vocês, para falar sobre temas relacionados à sustentabilidade. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, que é o mercado de crédito de carbono. Os créditos de carbono tão falados, né? Boa noite para o pessoal que está chegando aí. Sejam bem-vindos. O mercado de crédito de carbono tem ganhado... As mídias aí tem sido acompanhado pelas empresas, pelas pessoas, pelos próprios governos e é percebido como uma oportunidade para se vender créditos e também se compensar as emissões. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema. Muitas vezes ele parece distante do nosso dia a dia, do nosso conceito, né? Surgem várias dúvidas aí sobre o que é o mercado de crédito de carbono, quais as características para se elaborar projetos que geram créditos de carbono, se eu incorporo no mercado voluntário, no mercado regulamentado de crédito de carbono, qual o mercado que eu posso atingir, quais os passos para se certificar um projeto de crédito de carbono. Então, são várias as dúvidas que surgem quando se fala desse tema do crédito de carbono, do mercado de crédito de carbono. E nós queremos abordar hoje, num formato mais amplo, todas essas particularidades, todas essas especificações do mercado de crédito de carbono, do crédito de carbono, partindo desde o conceito até as etapas para se certificar um projeto de crédito de carbono. Então, fiquem conosco aí, vai ser bem interessante essa live, essa nossa conversa. Fiquem bem à vontade para mandar seus questionamentos, suas dúvidas, porque o objetivo é esse mesmo, que nós possamos compartilhar conhecimento e trazer informações importantes para vocês. Então, quando nós falamos do mercado de crédito de carbono, o pontapé inicial, vamos assim dizer, para esse mercado ocorreu a partir do estabelecimento do Protocolo de Kyoto, a partir de que se foi criado o Protocolo de Kyoto em 1997. O Protocolo de Kyoto, que deu aí o pontapé também para várias outras programas, ações, iniciativas, ele tem como objetivo atuar no combate ao aquecimento global, às mudanças, ao efeito das mudanças climáticas, por meio principalmente da redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, o Protocolo de Kyoto ele foi basicamente criado com esse objetivo. Mas quando se fala do mercado de crédito de carbono, ele só foi estabelecido, ele só foi realmente criado a partir do momento do período que aconteceu em 2005, em que o Protocolo de Kyoto foi ratificado e que aí sim surgiu o mercado de crédito de carbono e a possibilidade de se negociar créditos de carbono, de se negociar entre governos, empresas, ONGs, pessoas físicas que são emissores de gases de efeito estufa e querem compensar as suas emissões, ou para projetos, iniciativas que capturam aí, que reduzem as emissões de efeito estufa, de gases de efeito estufa, e consequentemente
possibilitam a venda desses créditos de carbono. Então, o crédito de carbono, ele é a moeda de troca no mercado. É como se fosse o que define as emissões, o que monetiza as emissões de gases de efeito estufa e a captura de gases de efeito estufa, a redução de gases de efeito estufa. Então, a partir dos créditos de carbono é que se consegue monetizar os projetos, em que se consegue definir a quantidade de emissões que foi compensada ou a quantidade de emissões que foi reduzida a partir daquele projeto. Então, nós temos, de um lado, como eu comentei, empresas, entidades, principalmente empresas que querem, e a partir da COP26 que aconteceu em Glasgow agora em novembro, também governos, nós vamos falar um pouquinho disso na sequência, que é sobre o mercado global regulamentado que foi criado, mas principalmente empresas, elas podem compensar as suas emissões adquirindo créditos de carbono de projetos realizados por pessoas físicas, por governos, por outras empresas que têm como objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e aí nós estamos falando de CO2, de CH4, de dióxido de carbono, de gases que de alguma forma geram e provocam que provocam emissões, que geram emissões com efeito negativo, que geram aquecimento global, né? Então, quando nós falamos, esses são os projetos que podem ser certificados para a geração de créditos de carbono. Projetos esses que reduzem a emissão de gases de efeito estufa e que capturam gases de efeito estufa. Quando nós falamos na captura de gases de efeito estufa, que tipo de projeto se enquadra nesse formato, nesse modelo? Nós temos aí projetos que promovem o reflorestamento de áreas verdes, que incentivam a manutenção de áreas verdes, porque as florestas por si só capturam CO2, capturam gases de efeito estufa. Mas nós temos também projetos relacionados à produção de biocombustíveis, por exemplo, que a partir de dejetos, a partir de resíduos, capturam o CH4, capturam o CO2 gerado existente nesses resíduos para a geração de biogás e, consequentemente, para a geração de biocombustíveis ou energias limpas. Então, esses, na sua maior parte, são os projetos que têm esse viés de capturar gases de efeito estufa. Quando nós falamos de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, então nós temos uma gama um pouco maior de projetos que podem ser contemplados nesse sentido. Nós estamos falando aí de projetos que têm um viés de geração de energia limpa, seja ela geração de energia solar, geração de energia eólica. Nós estamos falando, quando se fala no agronegócio, que para muitos aí é visto como um dos principais emissores de gases de efeito estufa. Então, quando se fala do agronegócio, nós temos oportunidades de redução das emissões de gases de efeito estufa a partir da melhora de pastagens, a partir da recuperação de pastagens, a partir da criação de um projeto de integração lavoura, pecuária, floresta. Então, são várias as alternativas
que quando mensuradas as emissões, se reduz em relação ao que nós tínhamos na linha de base, que nós chamamos, em relação ao que nós tínhamos antes de implantar esses projetos. Então, basicamente, esses são os vieses que geram créditos de carbono, projetos que capturam e projetos que reduzem emissões. E aí, falando um pouco do mercado de crédito de carbono, nós temos dois formatos de mercado: o mercado regulamentado e o mercado voluntário, que nós chamamos. Quando nós falamos do mercado regulamentado, nós tivemos, a partir da COP26, que aconteceu em novembro, a regulamentação do mercado global de crédito de carbono para os países, para os estados. Então, essa discussão já vinha acontecendo desde 2005, quando se criou o mercado de carbono, e nessa COP se definiu critérios de mensuração e de divulgação, de transparência em relação aos créditos de carbono gerados, às emissões geradas pelos países. O que vai acontecer? Nós temos um período aí de adaptação, que os países vão precisar definir a sua linha de base, ou seja, a sua base para calcular as emissões geradas, e a partir daí os países vão precisar negociar entre si a aquisição ou a venda de créditos de carbono. Ou seja, países que são mais poluentes ou que possuem maiores emissões de gases de efeito estufa vão precisar adquirir créditos de carbono de países que tem um saldo aí credor em relação às emissões, né? Ou seja, e nesse sentido, o Brasil ele tende a ganhar muito com esse mercado de crédito de carbono, porque o Brasil é um dos países com maior volume de área florestal, é um país que tem várias alternativas voltadas ao agronegócio, e segundo pesquisa da Way Carbon, nesse mercado global regulamentado, o Brasil supriria 22% da demanda dos outros países que são emissores e que precisam adquirir créditos de carbono. Então, nós vemos aí, numa perspectiva futura, grandes possibilidades para o Brasil de buscar recursos com a venda de créditos de carbono e trazer receita, trazer renda para dentro do nosso país, né? Incentivando cada vez mais a incorporação, a realização de projetos que tenham esse viés. E ainda quando nós falamos do mercado regulamentado de crédito de carbono, no Brasil, nós temos alguns programas que atuam em linhas específicas, com viés específicos no que tange toda essa gama de emissões, de projetos, de programas, vamos dizer assim, que podem ser realizados, protocolos que podem ser realizados visando a redução das emissões. Nós temos com viés para os combustíveis fósseis um programa chamado RenovaBio. O RenovaBio é uma política nacional de biocombustível e ele foi instituído pela Lei 13.576 no ano de 2017. Qual que é o objetivo do RenovaBio? O RenovaBio, ele criou metas, ele tem estabelecido dentro do Brasil, para as distribuidoras de combustível fóssil, metas de compensação das emissões com base a partir do volume de combustíveis fósseis negociados por essas distribuidoras.
e como que essas distribuidoras compram esse crédito de carbono. No RenovaBio, esse crédito ele é chamado a moeda de troca é chamada de CBIOS. Os CBIOS são gerados por empresas que produzem biocombustíveis, sejam eles etanol, biodiesel oriundo de soja e de outros produtos agrícolas, o próprio biometano produzido a partir do biogás e das usinas de biogás. Então, esses produtores desses biocombustíveis emitem os CBIOS, então tem aí uma oportunidade de gerar uma renda extra, além do produto que eles atuam, que são os biocombustíveis, né? O biogás, o biometano, o biodiesel, o próprio etanol, e eles vendem esses CBIOS para as empresas distribuidoras de combustíveis fósseis que precisam compensar as suas emissões. E outro programa que o Brasil criou agora em 2021, bem recente inclusive, então tá no seu início ainda, precisamos fazer rodar para entender um pouco mais como vai funcionar, mas é a CPR Verde. O que é a CPR Verde? A CPR Verde, então, ela foi instituída pelo decreto 10.828, agora em outubro de 2021, então tá bem recente. O que é a CPR Verde? A CPR Verde é uma cédula de produto rural verde. Então, o produtor rural, ele produz lá grãos, produz milho, produz soja, produz carnes, seja aves, suínos, bovinos, tem os seus produtos aí agropecuários. Além dos produtos agropecuários, se criou a CPR Verde, que é considerado um produto. De onde que origina a CPR Verde, né? Que produto que é a CPR Verde, então? A CPR Verde, ela é um produto gerado a partir de áreas florestais, ou seja, o produtor que preserva as áreas de preservação permanente, que tem na sua propriedade áreas de reserva legal ou outras áreas de florestas, ele tem um produto chamado CPR Verde e ele pode negociar essa CPR Verde com empresas, com instituições, com governos que queiram adquirir. Então, esse é uma forma de incentivar o produtor a manter as áreas verdes, e o que consequentemente vai capturar gases de efeito estufa, vai atuar lá no viés de captura das emissões dos gases de emissão de efeito estufa. E além disso, nós estamos na expectativa aí, no Brasil está rodando na Câmara dos Deputados um projeto de lei número 528 de 2021, e esse projeto de lei tem como objetivo a criação de um mercado regulamentado de carbono para o Brasil. É chamado Mercado Brasileiro de Redução de Emissões, MBRE. Esse projeto está em discussão na Câmara dos Deputados há algum tempo, já foi discutido com empresários, com produtores, com empresas, para que se estabeleça aí um mercado regulamentado em que não se prejudique nenhum setor, em que não se inviabilize setores mais poluentes, né, da cadeia produtiva no Brasil, mas que também se incentive a criação de produtos, de serviços, de alternativas que tenham um viés mais sustentável. Então, estamos na expectativa aí de que esse mercado regulamentado no Brasil possa
a acontecer nos próximos meses ou no decorrer dos anos, incentivando ainda mais a geração de créditos de carbono, né? Já quando nós falamos do mercado voluntário, como o próprio nome diz, é um mercado em que empresas, organizações, governos negociam de forma voluntária créditos de carbono. Então, negociam de forma voluntária suas compensações ou suas emissões de gases de efeito estufa. A Dani está comentando aí quanta informação legal e boa, parabéns, obrigada por compartilhar, obrigada Dani você por estar nos acompanhando na nossa live. Acho que esse mercado de crédito de carbono é um mercado que é um conceito que parece distante, mas nós temos várias oportunidades enquanto pessoas físicas, enquanto produtores rurais, enquanto empresas, para buscar viabilizar projetos que tenham esse impacto ambiental positivo, que tenham impacto social também positivo, porque a consequência desses projetos é um impacto social positivo. E, por outro lado, nós temos várias oportunidades por parte das empresas de compensar suas emissões, de demonstrar a sua preocupação com as mudanças climáticas e de alguma forma atuar em prol da redução das suas emissões, né? Seja ela internamente reduzindo ou, nesse caso, compensando as suas emissões. Então, quando nós falamos do mercado voluntário, ele é um mercado em que ocorrem negociações, em que de um lado eu tenho um projeto que gera crédito de carbono por meio da captura ou da redução de emissões de gases de efeito estufa, e do outro lado eu tenho uma empresa, principalmente aí empresas que queiram compensar suas emissões e compram esses créditos de carbono. Há quem diga, aí vocês nos questionam, né? Aí vocês pode gerar aí uma dúvida. Tá, mas e o mercado regulamentado não prejudica o mercado voluntário ou vice-versa? De forma alguma, né? O mercado de crédito de carbono, ele está surgindo, ele existe hoje como uma alternativa para compensar, para reduzir as emissões, para reduzir os efeitos das mudanças climáticas. Então, existem oportunidades para todos os segmentos, sejam elas as empresas que estão demonstrando aí a sua preocupação ambiental, que estão buscando atingir clientes e mercados exigentes, né, com esses aspectos ambientais, e quando se trata de governos também, porque o governo precisa contribuir, precisa fazer parte desse processo para que nós atingimos as nossas metas globais de redução dos efeitos das emissões, para consequentemente reduzir os efeitos das mudanças climáticas. É isso aí, né? Todos ganhamos com isso se também colaborarmos com todos os projetos. Isso aí, acho que é um conjunto de stakeholders que trabalham nesses projetos e que, consequentemente, vão gerar um efeito positivo, um impacto ambiental positivo e um impacto social positivo. E aí, no mercado voluntário, assim como no mercado regulamentado, né, que a gente comentou que na COP26 se estabeleceu as regras para se mensurar as linhas de base, para se mensurar as emissões de gases de efeito estufa. No mercado voluntário, nós também precisamos definir os critérios para se mensurar as emissões. E
essa definição dos critérios para se mensurar as emissões passa por protocolos, por empresas certificadoras que já existem e já certificam esses projetos. Há algum tempo nós trabalhávamos muito com metodologias do MDL, metodologia de desenvolvimento limpo, né? Mas esse programa, ele tem, inclusive na COP26 ele foi encerrado e todos os projetos realizados na metodologia MDL vão ser transferidos para outros protocolos, para outras certificadoras. Então, hoje, nós estamos falando de certificadoras internacionais que já têm metodologias definidas para calcular, né, as emissões que foram reduzidas, a captura dos gases de efeito estufa. Mas aí outra dúvida que surge, né? Porque isso, consequentemente, vai gerar confiabilidade para o projeto, né? Do contrário, como nós iríamos mensurar? Eu sou uma empresa que está implantando uma usina de biogás para para produzir biogás a partir dos dejetos, dos resíduos do processo industrial, por exemplo. A partir desse biogás eu vou gerar biometano para alimentar minha frota de veículos e também vou gerar energia elétrica limpa. Mas ok, e qual o volume de emissões que esse projeto vai reduzir? Qual o volume de CO2, de CH4 que esse projeto vai capturar? Então, para isso, nós precisamos ter metodologias que já estão disponíveis aí no mercado para mensurar essas emissões. Da mesma forma, o produtor rural, lá, quando nós falamos do produto CPR verde, o produtor rural tem a sua área de floresta, a sua área de reflorestamento, mas qual o volume de captura de carbono que essa área realiza? E qual a garantia da empresa que está comprando os créditos de carbono que esse produtor não vai encaminhar um projeto e daqui 2 anos vai desmatar essa área preservada? Então, por isso que existem as certificadoras, por isso que existem processos de auditoria independente desses projetos de crédito de carbono. Então, hoje, para se elaborar um projeto de crédito de carbono, para se emitir créditos de carbono que nós falamos, existem aí algumas etapas. E essas etapas passam pela descrição do projeto, pela elaboração do projeto, identificação dos impactos sociais, ambientais e financeiros que aquele projeto vai gerar para o produtor, para a comunidade ao seu entorno, para a empresa. E, consequentemente, na sequência da elaboração desse projeto, é que se encaminha para uma empresa certificadora para a realização do registro do projeto, para a realização que na sequência vai passar pela auditoria independente para a validação dessas premissas utilizadas na definição da quantidade de emissões capturada, da quantidade de emissões reduzida, para aí sim se realizar a emissão de crédito de carbono, que nós chamamos. E posteriormente, após a emissão dos créditos de carbono, né, eu vou precisar monitorar o meu projeto para validar se o que eu me propus a capturar de gases de efeito estufa, a reduzir de gases de efeito estufa, vão ser realmente executados no longo prazo. No prazo aí de 7, 10, 15, 20 anos. O prazo que o projeto for certificado. E a partir desse monitoramento é que haverá a venda, a comercialização dos créditos do projeto e, consequentemente, a aquisição por uma empresa interessada na compensação das suas emissões.
Bom, vocês viram aí que são várias etapas, né? E essas etapas exigem um detalhamento de todo o projeto. Então, a pergunta que não quer calar, né? Como diz o ditado, quanto custa para se fazer um projeto, para se certificar créditos de carbono? Qual a viabilidade de pequenos projetos nas empresas, nos produtores que geram esses créditos de carbono? Então, realmente, a certificação por uma empresa em que é realizado o registro e a emissão desses créditos, o processo de auditoria independente, o processo de elaboração dos projetos, tem aí um custo financeiro considerável. Porém, nós temos alternativas para viabilizar desde um projeto de uma grande empresa até projetos de pequenos produtores que possuem aí áreas plantadas, ou que lá na produção do suíno, na produção da ave, vai construir uma usina de biogás a partir dos dejetos gerados. Então, existem alternativas para que esses produtores, para que essas pequenas empresas que elaboram projetos com esse viés, consigam alcançar esse benefício de comercialização dos créditos de carbono, em que se agrupa, são essas possibilidades são atingidas a partir do momento que se agrupam vários projetos para diluir esses custos de certificação, de emissão dos créditos de carbono. E nós, da Sustev, nós atuamos nesse segmento de certificação e elaboração de projetos de crédito de carbono. Buscamos aí contribuir para que pequenos produtores, para que pequenas empresas, para que pequenos projetos se tornem viáveis, unindo esses projetos, criando grupos para aí sim encaminhar para a certificação, encaminhar para a emissão dos créditos. Basicamente, acho que é todas as etapas. Esse é o mercado de crédito de carbono, essa é a definição da moeda que é o crédito de carbono dentro desse mercado, em que se define um preço, um valor para as emissões. E aí eu quero falar um pouquinho mais dos benefícios de se certificar um crédito de carbono, de se emitir créditos de carbono. Nós temos os dois lados da moeda, vamos assim tratar. Nós temos o produtor, a empresa, a pessoa física que emite, que elabora projetos para a emissão de créditos de carbono, que nesse sentido o crédito de carbono ele é visto como uma contribuição financeira para viabilizar o projeto. Então, além da receita do produto que vai ser gerado a partir daquele projeto, o crédito de carbono ele é um complemento financeiro para contribuir e para dar um impulso final, vamos dizer assim, para que aquele projeto seja realizado. E também, além dessa bonificação financeira que contribui na viabilidade do projeto, nós temos também a questão de que, a partir do momento que você encaminha um projeto de crédito de carbono para certificação, você, de certa forma,
recebe aí uma certificação de boas práticas ambientais, de boas práticas sociais, de boas práticas sustentáveis, né? Porque, inclusive, esse é um dos vieses que a certificadora normalmente avaliam, que é não somente o impacto ambiental que o projeto vai gerar, mas também o impacto social para a família, para a empresa, para a comunidade que vai ser implantado, e o impacto financeiro também no que tange à viabilidade. E por outro lado, no outro lado da moeda, né, nós temos os benefícios para as empresas que adquirem créditos de carbono. Então, essas empresas o fazem com o objetivo de compensar suas emissões. E quais os benefícios de se compensar suas emissões? Então, empresas que realizam a compensação das suas emissões por meio dos créditos de carbono, normalmente elas não conseguem ser emissão neutra, né? Não conseguem reduzir as suas emissões da atividade, ou já fizeram várias ações aí, já tiveram várias iniciativas nesse sentido, mas não conseguiram atingir um grau de emissões que seja aceitável para a gestão, para o negócio, e aí vão compensar suas emissões por meio dos créditos de carbono. O que isso vai gerar? Melhoria da imagem da empresa, valorização da marca, engajamento com os stakeholders. Então, ele tem uma valoração, principalmente em aspectos intangíveis dentro da empresa, que vão refletir nos valores tangíveis, seja ela na avaliação da empresa, seja ela na receita de venda de produtos, por atingir por essa melhor percepção dos stakeholders em relação a esse mercado. Então, nós temos esses dois lados do mercado de crédito de carbono, de quem vende e de quem compra. E aí, só para trazer alguns indicadores que vão impulsionar esse mercado de crédito de carbono, o Brasil assumiu, no período que aconteceu a COP26, um compromisso de reduzir em 50% as suas emissões até 2030 e de se tornar emissão neutra até 2050. E como que o país vai fazer isso? O país vai fazer isso incentivando medidas, incentivando iniciativas, projetos que reduzam as emissões de gases de efeito estufa, não só no âmbito de empresas, incentivando empresas, incentivando pessoas físicas. Então, existe aí uma grande oportunidade para projetos que têm esse viés. E outro acordo que o Brasil assumiu, que foi um dos acordos assinados na COP26, inclusive, e o Brasil faz parte desse acordo, é um acordo de redução das emissões de metano. O Brasil assinou esse acordo em conjunto com os demais países em reduzir as emissões de metano em 30% até 2030. E o metano, ele é um dos gases mais poluentes, ele é muito mais poluente, inclusive, que o CO2, mas ele permanece na atmosfera apenas por 10 anos apenas. Então, por isso é uma das iniciativas que aconteceu na COP, porque toda a minha ação que eu fizer hoje, ou toda a ação que empresas, governos fizerem hoje, daqui 10 anos já vai ter um impacto positivo. Porque o CH4, né, o metano que é reduzido hoje, daqui 10 anos não estará mais na atmosfera. Enquanto que o CO2 fica por um período muito mais longo de tempo na atmosfera. E isso, o ciclo de redução das emissões é muito mais rápido com o metano do que com o CO2. Então, esses são iniciativas que com certeza
vão impulsionar o mercado de crédito de carbono, seja ele um mercado voluntário, seja ele um mercado regulamentado. Eu acredito que seja isso que a gente queria trazer hoje aqui sobre o mercado de crédito de carbono. Nós agradecemos a vocês que estiveram conosco, ficamos à disposição em nossos canais, no nosso site, vocês encontram nossos contatos aqui no Instagram também. Ficamos à disposição se vocês ficaram com alguma dúvida sobre esse tema, para vocês entrarem em contato e nós buscarmos aí soluções ou buscarmos aí respostas para as dúvidas, para os questionamentos, para as situações que vocês nos trouxerem. Então, ficamos disponíveis para essa conversa futura que possa vir a acontecer. E hoje nós estamos aí no dia 16 de dezembro, né? Estamos encerrando esse ano de 2021. Acredito que essa vai ser a nossa última live desse ano. Nas próximas 2 semanas aí nós vamos estar com um viés um pouco diferente, nessa época do ano que é uma época especial, de Natal, de agradecimento em relação ao ano que se passou. Então, provavelmente nós vamos nos encontrarmos numa live somente no ano que vem. Eu peço para vocês acompanharem nos nossos canais, que a gente vai divulgar aí a data da próxima live. Inicialmente, eu agradeço a vocês que nos acompanharam nesse ano de 2021 em nossos canais, que contribuíram aí, que discutiram conosco esse tema tão importante ou temas tão importantes relacionados à sustentabilidade, que nos incentivaram a buscar informação, a buscar conhecimento, a buscar alternativas, soluções com viés social, ambiental, de governança, trazendo oportunidades para as empresas, trazendo oportunidades e trazendo informações para as pessoas mudarem seus hábitos, mudarem sua forma de pensar, de agir, pensando na construção de um mundo melhor, de um futuro melhor para as próximas gerações, para a nossa geração e para as próximas gerações. Então, agradecemos imensamente por vocês terem nos acompanhado nessa live, agradecemos imensamente por vocês estarem conosco nesse ano de 2021 e desejamos um ano de 2022 aí com muito mais esforços, com muito mais dedicação para se construir empresas, para se construir hábitos, para se desenvolver ações, projetos com viés sustentável. Nós acreditamos muito nesse projeto, nessa proposta da sustentabilidade como alternativa e como solução para as mudanças climáticas, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas como um todo. Então, muito obrigada e nos vemos nos próximos dias. A gente vai trazer, vai conversar com vocês aí por meio do Instagram, nesse período tão gostoso que é o período de Natal, de Ano Novo, mas aí com um viés um pouco mais próximo, um pouco mais de trazer uma mensagem positiva e de agradecimento. E nos encontramos então no ano de 2022. Um abraço e muita gratidão por estarem conosco.